de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículos de número 12 ao 17. Apocalipse, capítulo 12, ou melhor, capítulo 2, versículos de número 12 ao 17. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 ao 17. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, mas sobretudo pela salvação na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo, que riquíssimo se fez pobre e foi para uma cruz e morreu por cada um de nós, homens miseráveis, e nós te louvamos por essa dádiva, por essa boa obra que tu fizeste para conosco, esse favor, esse benefício, essa graça, essa misericórdia, essa compaixão que o Senhor teve para com cada um de nós. E por isso nós somos gratos a ti pela salvação. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para podermos entender da tua palavra e assim praticar a mesma. Muda o nosso coração, nos ajuda, ó Deus, a trilhar no teu caminho, a olhar unicamente para ti, autor e consumador da nossa fé. Nos fortalece, Senhor. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada. Tira tudo aquilo, ó Deus, que nos distancia do Senhor, para que todos juntos possamos viver para que o teu nome seja glorificado e assim o nome do teu Filho amado Jesus Cristo seja refletido em nossas ações, atitudes e vida. Muito obrigado por tudo. Fica conosco nessa manhã. Eu que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos então ler o texto, Apocalipse, capítulo 2, versículos de número 12 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, em outras versões, 2 gumes. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço ou odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei ou lutarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma igreja que literalmente reside no condomínio de Satanás.
E essa afirmação parece um tanto dura, pode até nos assustar. E você pode se perguntar, como assim no condomínio, no acampamento de Satanás? Mas essa é uma pura realidade, tanto no passado, como também no presente. Habitamos com os nossos inimigos, Satanás. Assim o velho homem e o mundo, eles nos atacam constantemente a fim de nos tirar da direção de Cristo. E o grande problema das igrejas, em primeiro lugar, foi baixar a guarda e permitir que os falsos mestres entrassem e com suas sutis doutrinas filosóficas e humanistas perverteram o ensino da palavra de Deus. E em segundo lugar, meus amados irmãos, o problema está nos crentes que têm se agarrado e se habituado com o mundo. Logo, eles assistem às mesmas coisas que o mundo, navegam nas mesmas redes que o mundo, seus comportamentos são parecidos com o mundo e as suas atitudes também parecidas com o mundo. Observe que as pessoas, elas trabalham e convivem em ambientes em que dar o troco ou minar qualquer outra pessoa é um prodígio, é algo de sobrevivência. E essa pessoa aprende isso lá fora e traz isso para dentro da igreja, tentando minar e destruir o trabalho do Senhor. Então nós vemos que o mundo tem se parecido cada vez mais com os homens, se veste como o mundo, buscam as coisas do mundo, namoram da mesma forma que o mundo, criam os seus filhos da mesma forma que o mundo. E em 1 João capítulo 2, versículo 15, ele é categórico em dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. E é diante, irmãos, dessas verdades latentes e urgentes que eu gostaria nessa manhã de pensar com os amados irmãos o seguinte tema que está aí na tela: uma igreja habituada com o mundo, uma igreja que se associou ao mundo, uma igreja que se aculturou com o mundo. Percebe, irmãos, que no início da epístola, João vai mostrar que essa epístola, ou aqueles que ouvem a profecia dessa epístola, é feliz, é um bem-aventurado. Olhe comigo aí, capítulo 1, verso 3. Vamos juntos? Deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos mastigar esse texto aqui do versículo 12 ao versículo 17. Versículo 1, verso 3, então João vai dizer que aqueles que ouvem e lê essas profecias é bem-aventurado. Versículo 3 aí do capítulo 1 que diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecias e guardam as coisas que nela está escritas, porque o tempo está próximo. Quando João estava, meus amados irmãos, exilado na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus, ele foi arrebatado. Veja comigo aí capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos juntos? Pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, possivelmente no domingo, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então, João é arrebatado e tem essa visão, e o próprio Jesus vai mandar com que João
ele escrevesse aquilo que ele estava visualizando, ou seja, aquilo que ele estava vendo. Veja comigo 1:11. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma voz, uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, perceba aqui os irmãos que ele recebe 2 ordens aí, e ele escreve todas essas ordens que foram dadas por ele, para ele, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqui já ressurreto. É importante, irmãos, saber aqui, e os irmãos têm esse conhecimento, de que essa carta de Apocalipse, essas 7 igrejas, ela tem uma sequência de fatos que Jesus Cristo passou para João, e essas sequências de fato consistem, em primeiro lugar, no destinatário, versículo 12 aí na sua Bíblia, parte A. Depois, irmão, Jesus vai se apresentar a essa igreja, ou se identificar com essa igreja, aí no mesmo capítulo 12, parte B aí. Jesus agora vai então mostrar que tem o conhecimento, ele vai olhar que tem o diagnóstico dessa igreja, versículo 13 aí. O versículo de número 14 e 15, Jesus vai fazer uma avaliação negativa, ou uma crítica a essa igreja. O versículo 13, parte B, Jesus vai fazer uma avaliação positiva, ou seja, elogios. E o versículo 16, Jesus vai fazer uma ameaça, um convite a essa igreja. E o versículo de número 17, parte B, Jesus vai falar sobre a promessa que dará ao vencedor. E o 17, parte A, Jesus vai fazer um convite a essa igreja ouvir a palavra de Deus. Então é isso. Nós vamos mastigar versículo por versículo e no final nós vamos trazer aplicações para as nossas vidas. E o texto começa assim, dizendo: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Observe que essa expressão, ao anjo da igreja, não é um anjo na sua espiritualidade própria, mas sim o anjo da igreja aqui, meus amados irmãos, é o pastor da igreja. E isso fica claro nas entrelinhas aí do capítulo 1, versículo 20, e também pela própria palavra que é enviado, ou melhor, anjo é o enviado de Deus, é o mensageiro de Deus. Olhe comigo aí o versículo de número 1:20, que diz: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais, ou candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja, ou seja, os pastores da igreja. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, observe que aqui é o pastor da igreja, mas é direcionado então para a cidade de Pérgamo. E a cidade de Pérgamo ficava a 120 quilômetros da cidade de Esmirna, ou seja, na mesma quilometragem daqui a Salvador. E lá em Pérgamo tinha um centro cultural muito importante da época. E como o centro cultural ela se sobressaía com relação às outras regiões, como Éfeso e Esmirna, era famosa porque era a segunda maior biblioteca que existia no mundo naquela época, com 2.000 livros. E ela teve um plano de ser a primeira biblioteca do mundo, mas
o Egito ficou sabendo disso, a escola de Alexandria ficou sabendo disso, e aí então parou de enviar os papiros para Pérgamo. Então Pérgamo teve que desenvolver uma nova técnica de escrita, que foi através do couro dos animais. Eles alisavam até ficar fino, e aí ia e escrevia ali. Mas também essa igreja era um centro religioso, e nessa igreja havia o templo de Zeus. Era considerada uma das maiores maravilhas, né, do mundo antigo. Era um monumento muito lindo daquela época, né, muito requisitado naquela época. E Zeus tinha a fama de ser pai dos homens. Mas também, irmãos, lá naquela cidade de Pérgamo também tinha um templo de Asclépio ou Esculápio, que era o deus da cura. As pessoas iam até essa região para poder ser curadas, e eram milhares e milhares de pessoas estavam indo para Pérgamo buscando a cura física. E os irmãos podem ver que esse Esculápio, ele tem a forma da serpente. E quando você vai no consultório fazer uma consulta, você olha aquele jaleco, né, jaleco do médico, você vai observar que lá vai ter a serpentezinha no emblema da serpente. Fazendo apologia aqui a Asclépio, o Esculápio. Então, lá na região de Pérgamo também, irmãos, havia a adoração ao imperador César. Foi construído um templo imenso para que todos, uma vez por ano, independente da religião, eles tinham que ir lá naquele templo adorar e sacrificar a César. Então, nós vemos aí o destino dessa carta e como é que essa cidade vivia rodeada de idolatria. Ou seja, essa cidade consistia em um sistema satânico, né? Zeus, Esculápio, o próprio imperador. Então essa igreja estava no condomínio, ou estava localizada no condomínio ou no acampamento de Satanás. Então é para esse lugar aqui que Jesus Cristo vai mandar que João envie essa carta. E aí, irmãos, continuando no verso 12, Jesus vai se apresentar a essa igreja. Ele vai dizer: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou aí 2 gumes. Essa expressão significa que Jesus tem e terá todo o poder, todo o juízo em sua mão. Essa espada aí, ela pode absolver e dar vida, mas ela também pode condenar e dar morte. Olhe comigo aí, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 15. 19 e 15, vamos juntos? 19 e 15, diz assim: e da sua boca saía uma espada, e da sua boca saía uma aguda espada. Versículo de número 21 do capítulo 19. E os demais foram mortos com a espada que saiu da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se espartavam das suas carnes. Então é essa espada aqui. O que João está tentando dizer, irmãos, ou melhor, o que João está falando, é que a decisão da vida e da morte não está na espada de César, mas sim na espada do Senhor Jesus Cristo. Logo após, Jesus então vai trazer uma demonstração de que ele conhece o que está acontecendo ali no meio daquela igreja. Olhe comigo aí o versículo de número 13. Vamos juntos? 13, ele vai dizer: eu sei das tuas obras, de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Eu conheço o lugar onde você mora. João está dizendo, meus amados irmãos, que Jesus conhece o que acontece no meio da sua igreja. Ele sabia o que estava acontecendo. E isso fica claro para nós aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Você pode ler comigo aí só o início do verso, que diz: e no meio dos 7
castiçais, ou candelabro aí na sua versão. E no final do verso 20 ele vai dizer: e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. As 7 igrejas. Então está dizendo que Jesus conhece o que se passa no meio daquela igreja. E Jesus então tem um diagnóstico do que está acontecendo ali. E por que Jesus disse: onde está o trono de Satanás? Por que Jesus falou isso? Há pelo menos aqui, irmãos, 4 razões. A primeira dela era porque Pérgamo era uma cidade politeísta e consequentemente era um centro religioso pagão. A segunda razão porque era o trono de Satanás era porque Zeus estava ali e representava o pai dos homens, e o formato do altar de Zeus era como se fosse um trono. Havia também ali Esculápio, o rei da cura. Então as pessoas vinham para ser curadas por Esculápio ou Asclépio. E também, irmãos, a quarta razão é que era que Pérgamo tinha o templo do imperador que as pessoas deveriam adorar, e ai daquele que não fosse convidado e não participasse dos rituais e dos cerimoniais. E o que é que ele fazia? Eles perseguiam esses cristãos, eles perdiam suas propriedades, eram desprezados e até mesmo mortos. E mataram aí o pastor da igreja. Olhe comigo aí o versículo de número 13, no final aí, que diz: e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, a perseguição do imperador César, e esse pastor aqui, ele não dobrou o joelho, ele aguentou a perseguição. E sabe o que fizeram com esse pastor aqui? Mataram ele. Sabe de que forma? Pegaram um touro de bronze ou um boi de bronze, colocaram ele dentro, botaram fogo até o boi ficar vermelho. Então esse pastor aqui morreu cozido, morreu assado. Então observe aqui, irmãos, o que está acontecendo, o porquê Jesus chama esse lugar do condomínio de Satanás, do acampamento de Satanás, porque há uma tríade, né? Zeus, Esculápio, César, o imperador, tudo ali. Então, onde o inimigo habita, o Espírito de Deus não trabalha. Não trabalha. Então, irmãos, nós vimos aqui que Jesus então vai dar o diagnóstico dessa igreja. E agora Jesus vai fazer um elogio a essa igreja. Tem alguma coisa? Ele vai dizer aí no verso 3, parte B: e retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ou seja, era um povo perseguido, mas que aguentou. Não era todos da igreja aqui, alguns estavam caindo, estavam seguindo caminhos tortuosos, mas tinha boa parte da igreja, eles estavam firmes, eles não abriram mão mesmo diante da perseguição. A expressão "tenho, porém, contra você alguma coisa", Jesus estava agora avaliando que no seio da igreja as pessoas ou os irmãos estavam se habituando com o mundo. E Jesus então vai pontuar aqui, meus amados irmãos, nesse texto, duas questões muito claras que estão acontecendo aqui. Duas doutrinas estão tentando entrar aqui na igreja. Veja comigo o versículo de número 14 e 15. Vamos juntos? 14 e 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Guarda esse nome aí.
o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Grave esse nome aí também. O que eu aborreço. O que eu aborreço. Jesus está dizendo que no meio do seio da igreja de Pérgamo tinha duas doutrinas que estavam solapando e levando aos crentes da congregação ao engano e ao tropeço. Que os crentes de Pérgamo estavam tolerando os falsos mestres, que se introduzia na congregação e dava os seus ensinos, ensinava o povo os seus hábitos, ensinava o povo o seu estilo de vida. Mas sobretudo a igreja estava falhando em expulsar esses homens de dentro do seio da igreja. E quais foram essas doutrinas? Em primeiro lugar, a doutrina de Balaão. Lembra que eu falei aos irmãos para gravar o nome dele aí? Balaão e os irmãos lembram da história de Balaão, lembram? É aquela que a mula fala, né? Os irmãos vão lembrar desse episódio aí que a mula vai apertar Balaão. Balaão não consegue ver o anjo do Senhor, mas a jumenta vê. E a jumenta aperta ele na parede ali. Mas enfim, a história de Balaão foi que ele foi contratado por Balaque, Moabita, a amaldiçoar Israel, porque Israel vinha destruindo todos os seus inimigos. E aí ele contratou para amaldiçoar. E cada vez que ele amaldiçoava, Israel prosperava. E aí Balaão viu que não tinha como enfrentar. Obrigado. Balaão viu que não tinha como enfrentar Israel via exército. Ele então chama Balaque e diz: olha, tem uma maneira aqui da gente destruir Israel. Pega as moças lindas moabitas e coloca lá com o povo de Israel, para eles se misturarem e se aculturando. E aí a gente vem por trás e dá o golpe. Porque aí o povo de Israel iria pecar, a presença de Deus ia se afastar do povo de Israel, assim o povo de Israel perderia. Então Balaão vai ensinar isso a Balaque. Balaão tinha como base, meus amados irmãos, o engano, e como motivação a ganância. Ele fez isso por dinheiro. Fazia com que os crentes não enxergassem que estava participando dos cultos de outros deuses, e até comia sacrifícios. E era tão somente, eles diziam, essa doutrina de Balaão, os que seguiam essa doutrina, que era simplesmente um ato social. E aí nós trazemos para o nosso guia, por exemplo, São João, que na época nós nos aculturamos a isso, chegando portanto ao objetivo aqui de Balaão, que era seduzir e produzir crentes habituados com a infidelidade, ou seja, habituados com o pecado. Portanto, o ensino de Balaão estava sendo abraçado dentro da igreja de Deus, e a infidelidade aniou-se dentro da igreja de Deus com a adesão de alguns e o conformismo de outros. Mas a outra doutrina que estava sendo aceita e assegurada e abraçada e seguia no seio da igreja, está aí, meus amados irmãos, no versículo de número 15, que diz assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o qual eu odeio. Veja que a doutrina dos Nicolaitas estava levando a igreja de Pérgamos às práticas imorais, utilizando inúmeras prostitutas daqueles templos. Então eles enviavam aquelas prostitutas e
os nossos irmãos daquela época se relacionavam com elas. Veja que esse grupo ele fazia apologia ao pecado. E esse grupo aqui, eles tinham uma filosofia chamada o que é que tem? Os irmãos já ouviram isso? Essa expressão? Toma um copo de cerveja, o que é que tem? Não é assim? Vamos pegar isso aqui escondido, só dessa vez, o que é que tem? Então os nicolaítas estão ensinando isso aqui. Vamos comer comida sacrificada? Um churrasquinho? O que é que tem? O que é que tem isso? Vamos pegar outra mulher? O que é que tem? O alfa somos nós? O que é que tem? Não tem nada não. Então veja que essa doutrina que estava dentro da igreja de Deus estava fazendo apologia ao pecado. E é impressionante, irmãos, como hoje muitas pessoas eles acham que o que acontece dentro da igreja, por exemplo, um esfriamento espiritual, ou uma mazela espiritual, não é por conta do pecado. Tem muitas pessoas que pensam isso. Mas Jesus está mostrando que tem tudo a ver. Se a igreja não viver de forma santa, a própria palavra de Deus, no capítulo 2 aí em Éfeso, ele vai mudar o candelabro. Ele vai tirar o castiçal do lugar. Se não viver uma vida santa, ele vai tirar o seu castiçal. E o castiçal é quem? A igreja. Pode olhar aí comigo, não sou eu que estou dizendo não. Versículo 20, final aí, você pode ver aí. Ele vai mover, ele vai tirar. Se não viver uma vida que agrade a Deus. E é impressionante que tanto a igreja de Éfeso como o próprio Jesus Cristo, ele odiava os nicolaítas. Olhe comigo essa verdade aí, em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 6. Vamos juntos aí. Tens, porém, isto, que aborreceis as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio eles. A ideia, irmãos, é quanto mais você pecar, mais graça você tem. Onde o pecado está, superabundou a graça de fato, mas isso não dá o direito do crente, a liberdade do crente pecar, viver em pecado. Então Jesus Cristo aí já está jogando uma pá de cal nesses apoiadores ou adeptos dos nicolaítas. A igreja está, amados irmãos, aqui enfrentando uma inversão de valores. A mentira virou verdade, a verdade virou mentira, a fé é relativo. Será que hoje é parecido? A igreja de hoje é parecida com essa igreja aqui? A igreja de hoje tem os mesmos traços da igreja que está escrito aqui? É isso que nós temos que pensar. E aí Jesus vai para elogiar agora essa igreja, versículo 13 aí, parte B. Veja aí comigo a parte B do versículo 13. E retens o meu nome e não negastes a fé, que ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Deus agora vai elogiar essa igreja. Essa igreja estava sendo perseguida, os irmãos estavam perdendo o emprego, os bens deles estavam sendo tomados, eles estavam fugindo, eles estavam exilando como exilou o próprio João, eles estavam passando dificuldades, eles estavam sendo mortos. Mas observe que essa igreja aqui, ela continuou com a fé em Deus, em Jesus. Não negastes a minha fé. Boa parte dessa igreja fez isso. E agora Jesus vai trazer essa promessa aí, ou essa ameaça, ou esse convite que está no verso de número 16. Vamos juntos. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca.
Veja, irmãos, que Jesus faz um convite a esse povo ao arrependimento. E essa palavra aqui no grego é metanoia, vem dessa base, dessa palavra aí, que é transformar, né? Então Jesus está convidando esse povo a se transformar, a mudar de destino, a voltar para onde ela estava. Ou seja, a mesma coisa que o Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso, que eles precisavam voltar a ter o primeiro amor. Jesus ainda fez um convite à igreja a se converter da mazela espiritual. E agora essa igreja deveria viver em vigilância, atenção e disciplina, e principalmente expulsar esses nicolaítas, essas pessoas que buscam a doutrina de Balaão, expulsar os seus adeptos. É isso que Jesus Cristo está cobrando dessa igreja aqui. E ele continua e diz: senão eu irei até aí, sem demora, e lutarei contra ele, com a espada da minha boca. Este é um convite que Jesus faz, mas se eles se recusassem a voltar ao caminho do Senhor, o Senhor viria com essa espada, e essa espada que ele tem, destrói todos os ímpios, e também os nicolaítas e os seus adeptos, e aqueles que se opõem à igreja de Deus. Então, o que João está dizendo é que com essa mesma espada que Jesus destrói todos os ímpios, ele vai destruir os nicolaítas, aqueles que seguem a doutrina de Balaão e aqueles que se opõem à igreja de Deus. Veja, irmãos, que o fato é que Jesus, ele cumpre as suas promessas. Algum irmão tem dúvida de que Jesus cumpre a sua promessa? E Jesus agora vai fazer uma promessa à igreja, no verso 17 aí. Ele vai dizer: ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Jesus agora parte e vai recompensar aqueles que não se ajoelhou ou se habituou com os manjares, tanto de Zeu, Esculápio e César. Esses que persistir, esse que vencer toda essa perseguição, todos esses que vencer, obedecendo a Deus, sacrificando o seu tempo, sacrificando os seus bens, sacrificando o seu eu próprio, esse vencedor aqui vai ser recompensado, primeiro com o maná escondido, segundo com a pedra branca. Então, o que é esse maná escondido? Os irmãos lembram que Israel passou quanto tempo no deserto? 40 anos, e esses 40 anos aí, eles foram alimentados pelo maná, né, dos céus. E o Senhor fala a Moisés: mandarão vinho, pega uma efa de farinha, que era mais ou menos 15 litros, guarda e põe na arca. Mas quando Israel foi invadido, diz a história extra-bíblica, que Jeremias pegou a arca e escondeu numa caverna, e aí essa arca se perdeu, e o povo então agora ficou aguardando a chegada do Messias. E Jesus Cristo vai dizer qual é esse pão aqui que eles iam comer novamente. Jesus vai dizer em João capítulo 6, 47 e 51, que eu sou o pão, eu sou o pão da vida. Portanto, Jesus está dizendo que aqueles que perseverar diante das perseguições, diante da habituação com o mundo, esse vai receber a vida eterna e um dia estará sentado com Cristo em um grande banquete. E a segunda promessa que Deus faz ao vencedor é que ele teria uma pedrinha branca, a qual terá o seu nome. E naquela época a pedra branca e preta tinha uma grande importância. A pedra preta dizia assim, não, a preta não, e assim sim.
A pedra branca, meus amados irmãos, era geralmente usada como um convite, como um ingresso para você entrar em alguma coisa. A pedra branca era para mostrar aquele escravo que ele era livre. Se alguém viesse abordar ele, ele mostrava a pedra branca naquela conjuntura. Então, aquilo ali era uma espécie de identificação, é como se fosse a sua habilitação, a sua carteira de identidade. E assim também eram os tribunais daquela época, que usava as pedras pretas para a condenação e as brancas para a absolvição. Então, irmãos, veja aqui que Jesus está dizendo, através de João, que o vencedor ele seria absolvido, que ele seria aprovado, que ele seria aceito. E o efeito dessa absolvição era receber um novo nome, que sua própria pessoa saberia. E aí, irmãos, no capítulo 3, verso 12, vamos juntos ler esse versículo aí, diz assim: eles vão receber o nome do próprio Deus. Veja comigo aí: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Senhor. Então, se você vencer as perseguições, se você vencer a sedução do mundo, o seu nome vai estar lá no templo de Deus, e nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha aí, meu novo nome. Agora vá comigo, irmãos, para Isaías, capítulo de número 56, verso 5, que diz assim: Isaías 56, 5, partindo para o fim. Também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Que nunca se apagará. Agora vá comigo para Jeremias capítulo 15, se não me falha a memória, de número 6. Vamos juntos aí. É 16, 15 e 16 diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Que maravilha, irmãos, receber essa pedra, receber o nome do próprio Deus, estará na Nova Jerusalém ali. Que maravilha, que bênção. E por fim, meus amados irmãos, Jesus então vai fazer um chamado a essa igreja a ouvir tudo que foi passado para ela. Olhe comigo aí o capítulo, versículo 17, parte A, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz. Jesus está chamando a atenção daquela igreja, a sensibilidade de ouvir as recomendações que ele passou de forma direta, para que o povo direcionasse para os caminhos do Senhor. E entender que Deus é o dono da igreja, que Ele conhece o que está se passando dentro da igreja, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então o convite para nós nessa manhã é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para finalizar, irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações. E vamos fazer 3 aplicações. A primeira delas é: cuidado, não baixe a guarda. Um pugilista ou um boxeador, quando está lutando, a grande forma dele se manter em pé, mesmo apanhando muito, cansando muito, tonto às vezes, desnorteado às vezes,
A grande forma dele continuar no ringue é mantendo a base. Então a gente precisa manter a nossa base. Mantenha a base. Não baixe a guarda, meus amados irmãos. Irmãos, quando você baixa a guarda, o pecado ganha espaço. E o pecado entra em nossa vida, e esse pecado ele enfraquece a igreja. E a igreja ela é só forte quando a igreja é santa. Se a igreja não for santa, ela é fraca. Sempre que a igreja baixa a guarda e adota o estilo do mundo, ela perde seu poder e a sua influência. Quando a igreja perde a sua influência é porque ela está caminhando na direção errada. Nós, igreja, estamos caminhando no caminho errado, na direção errada. Observe, irmãos, que a igreja aqui soube lidar com a perseguição, não foi? O pastor foi morto dentro do bezerro de bronze. Não foi morto? Resistiu, não negou a fé em Cristo. Mas não aguentou a sedução. E o mundo, irmãos, está aí nos seduzindo. E outra coisa, Satanás não vem feio não, viu? Não se engane não. Ele não vem com nada feio, nada difícil, é tudo fácil. E é tudo bonito aos nossos olhos. É sedução. As moabitas não veio? Mulheres formosas, bonitas, e os homens, olha, agora eu vou me fazer. E aí, o que foi que deu? Misturou o povo, jogou o povo no pecado. Irmãos, o que você vai assistir agrada a Deus? Não baixe a guarda. O que você olha nas redes sociais agrada a Deus? Não baixe a guarda. Irmãos, tem muitas pessoas que estão se aculturando ao mundo. A gente vê pessoas professando a sua fé na pessoa do amado Jesus Cristo, do nosso amado Jesus Cristo, e posta algumas coisas com músicas mundanas, irmãos. Não baixe a guarda, levanta a guarda, meu irmão. Deus te comprou com o seu sangue, não foi de graça não. Deus deu a vida por você. Não baixe a guarda não, senão você vai ser engolido. Meus amados irmãos, as suas atitudes, os seus comportamentos agradam a Deus? Não baixe a guarda. Você tem um padrão, você tem atitudes que vêm do Espírito e não da carne. A roupa que você usa agrada a Deus, a música que você ouve agrada a Deus. Não baixe a guarda, mantenha a guarda em cima, porque senão, irmãos, Deus mexe o candelabro, Ele mexe o castiçais. Não adianta, ou a gente muda, ou ele muda. Porque Ele está dizendo, ó, vocês se arrependem, vocês estão aí, mudem, senão eu vou vir e vou tirar vocês do seu lugar. É isso que Ele está falando aqui para o povo, para essa igreja aqui e as igrejas. Ele está falando para nós também. Não baixe a guarda não, meu irmão. A perseguição está dura, mantenha a base. Está difícil, o mundo está querendo te seduzir, está querendo te mostrar algo bonito, algo sedutor. Não baixe a guarda não. Não baixe a guarda, senão Ele vai te tirar da direção do Senhor. Lembra do filho pródigo? Baixou a guarda, olhou para a sedução do mundo e se picou para fora. O que é que aconteceu? O mundo deu uma lição nele, que ele ficou miudinho, teve que comer comida de porcos. E ele lembrou, olha, na casa do meu pai, rapaz, eu era bem tratado, e onde eu estou hoje? E ele volta de novo para a casa do seu pai. Então não baixe a guarda não, continue firme. Lembra, irmãos, de Daniel,
Daniel foi levado para a Babilônia, novo, jovem, e lá queria imputar nele a cultura babilônica, mas ele propôs no seu coração não se contaminar, ele não baixou a guarda. Lembra dos seus amigos? Tem que se ajoelhar. Eles não se ajoelharam, não baixaram a guarda. Daniel foi investigado, queriam pegar Daniel para matar Daniel, e Daniel não baixou a guarda. E porque nós que conhecemos a verdade de Deus, a palavra de Deus, nós estamos baixando a guarda. Não baixe a guarda em frente. Você tem o poder do Espírito de Deus na sua vida, dentro de você. Você tem todo o poder, tem toda a condição de lutar contra a perseguição. Irmãos, vamos acordar. Não baixe a guarda não. Vamos manter a guarda firme e continuar. Segunda lição, ou aplicação. Cuidado, meus amados irmãos, com essa filosofia dos nicolaítas. O que é que tem? Cuidado com o que é que tem, viu? E aí, beleza? Pô, eu tô tomando uma cervejinha aqui, chega aí, toma um copinho também. Ah, não bebo não. Não, a gente pede uma sem álcool. Mas esse é o problema, é o álcool? Não, vem aqui, um copinho aqui, venha tomar um pouquinho. Então, irmãos, cuidado com esse que é que tem. A igreja de Éfeso, ou melhor de Pérgamo, e também de Éfeso, não pode baixar a guarda. Ele não pode ter no seu coração essa filosofia do que é que tem. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não vai ter nada não, ninguém está vendo. Só um pouquinho. O que é que tem? Ninguém está vendo nada. Os irmãos lembram de Davi? Davi chegou no terraço da casa, do palácio dele, e olhou. Poxa, o que é que tem? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu visualizar aqui, só um pouquinho. O que foi que aconteceu com Davi? O pecado penetrou no seu coração. E o que é que Davi fez? Tomou a mulher de um homem, matou o homem, assassinou o homem literalmente e pegou contra o Senhor. Então, irmãos, cuidado com esse, o que é que tem. Muito cuidado com esse, o que é que tem. Quando você vê uma pessoa que se diz seu amigo e que conhece o seu perfil, que você é crente, e ele vem lhe oferecer alguma coisa, corte a amizade com essa pessoa. Ele não é seu amigo. Seu amigo, ele respeita você. Ele não coloca você em veredas que vai lhe destruir, de forma alguma. Então, cuidado com esse que é que tem. Conta-se uma história de um homem que era um cuidador de uma barragem. Ele cuidava da barragem. Ele olhava ali para ver se a barragem tinha algum furo, se a barragem precisava limpar as margens. E no fundo dessa barragem, a cultura, e lá na minha região também tem, que na beira, eu vou chamar, os irmãos sabem que é ali a borda do açude ou da barragem. A terra, ela é muito úmida, ela é boa para plantar coentro, alface, né, amendoim, batata, etc, coisa e tal. E esse homem plantava, e aí veio várias chuvas, e ele observou, rapaz, essa minha horta aqui está úmida demais, tem alguma coisa errada. Chamou o rapaz, o cuidador, e disse, olha, eu estou achando que está úmido demais, e eu olhei, naquele cantinho ali tem um buraco. Ele olhou para o cuidador, aquela pessoa que tinha a horta, e disse, é um buraquinho, rapaz, o que é que tem? Não tem nada não, fica aí tranquilo, aqui é forte, aqui não vaza água, aqui está tudo certinho, pode ir. Resultado, naquela mesma noite choveu, a barragem estourou e levou tudo, acabou. Com o que é que tem? Um buraquinho pequenininho. Cuidado com as brechas. Cuidado com o que é que tem. E terceiro e última aplicação. Cuidado com as atrações. Veja que aqui a estratégia de Balaão foi seduzir. Foi produzir crentes que vivesse de forma infiel a Deus. É chamado o crente Raimundo.
Pé na igreja e pé no mundo. Cuidado com as atrações. Lembram de Ló? Os pastores brigaram. Abraão, pode escolher, rapaz. Se ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha. O que é que Ló fez? Os olhos logo, seduziu pelas campinas do... Oxa, aqui eu vou me fazer, botar minhas vacas de leite, ser o maior produtor de leite da região. Não sabendo ele que ele estava dando passos largos a Sodoma e Gomorra, quando o pecado imperava. Cuidado com as atrações. E aí, irmãos, eu lembro bem dessa ilustração, que na roça que tem galinha, alguém aqui já criou galinha, não já? Eu creio que sim. Então, a galinha está ali, você quer, né, abater ela, né, fazer aquele cozido, né? E aí, a galinha da roça, ela é criada solta, é arisca, é livre, né? Para pegar, meu irmão, tem que ter a sedução, tem que ter a atração, senão a bichinha não vem. E aí você enche a vasilha de milho e vem, vai jogando, chega na porta do fuleiro, ela olha, vira, para ver se não tem ninguém, se tem outro no lado dela, fica quietinha, e aí, vai devagarzinho, ela, para dentro, você fecha, ali, já era, abateu. Poderia dizer CPF cancelado, mas não tem. Então, a galinha já foi. Já era. Sabe o que foi isso? Atração. E as atrações vai nascendo assim, como um milho que você vai jogando para a galinha. Ela vem pinicando um, dá um passo, pinica outro. E isso vai enchendo o papo, até o ponto dela mergulhar ali na arapuca, ou seja, lá em qualquer lugar, e ser abatida. Então isso serve de lição para nós. Irmãos, para você que está aqui nessa manhã e ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, Ele traz esse convite para você nessa manhã. Mas também Ele traz um convite para que, se você não se arrepender e não se voltar para Ele vai usar essa espada de dois gumes para condenar você. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje é a oportunidade de você receber a sua vida eterna gratuitamente. Ele quer absolver você, e basta tão somente você crer nele, e Ele vai te dar um novo nome e um novo lar. Então não perca a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa manhã e viver para a glória dele. E que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Amém?